Lucas capítulo 14, versículo 25, diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, e não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode ser ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Se de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra e nem para monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Torna cativo, ó Senhor, todo o nosso entendimento a esta palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podeis assentar, se quiser ficar com a sua Bíblia aberta. Esse é um mês em que nós estamos sendo convidados a pensar em ser igreja, em ser igreja. E esse texto começa de uma maneira muito interessante. Há muita gente caminhando juntamente com Jesus. Não sabemos há quantos dias essa multidão estava com ele, mas de repente Jesus, ele para. De repente Jesus, ele para a sua caminhada e ele volta para trás. E ele dá um choque na multidão que está com ele. É como se Jesus estivesse dando um despertar nessa multidão, porque de repente você vai caminhando, e de repente você entra no automático e parece que aquilo que você está ouvindo, parece que aquilo que você está vendo já não causa mais um impacto na sua vida. E Jesus jamais se impressionou com multidões lhe seguindo. Ele quer saber a natureza, a razão pela qual as pessoas estão lhe seguindo. E às vezes nós, quanto igreja, de vez em sempre você precisa parar tudo o que você está fazendo no reino de Deus, e você precisa respirar, repensar se de fato o teu jeito de ser, o teu jeito de ver a vida, o teu jeito de caminhar, de fato você está sendo igreja. Se de fato você está sendo discípulo. Esse texto é um grande chamado a ser discípulo. E você precisa entender de que ser discípulo de Jesus não significa prioritariamente ser membro de uma igreja.
Você precisa entender que ser membro de uma igreja não significa automaticamente que você é discípulo de Jesus. Existem dezenas de pessoas que frequentam reuniões, são membros de igrejas. Essas pessoas de fato passaram pelo rito do batismo, essas pessoas de fato participam do sacramento que é a ceia do Senhor, mas essas pessoas, elas não são discípulos de Jesus. São membros da igreja, mas não são discípulos. Jesus, ele dá um choque na multidão para dizer uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é pelo fato que vocês estão me seguindo, que eu estou indo para o norte, todo mundo está indo para o norte. Então eu vou para a Galileia, todo mundo vai para a Galileia. Eu vou para Nazaré, todo mundo vai para Nazaré. Isso não significa que vocês são discípulos. E eu preciso que você entenda que esta igreja, ela tem uma preocupação que você não seja membro de igreja, mas que você seja discípulo de Jesus. Aliás, vocês têm percebido que ao longo deste ano, todos os meses, nós temos um tema. E você precisa enxergar de que este tema, esses temas que são tratados todos os meses, são recursos para o seu discipulado. A família The Blue está radicalmente decidida a fazer você entender que os nossos cultos fazem parte vital do seu discipulado. Você precisa entender que todas as vezes que você frequenta um culto, nós estamos te ensinando a parecer com Jesus. Cada preleção, cada tema abordado, desde fevereiro, desde janeiro, nós estamos trabalhando temas importantíssimos que precisa agregar no seu discipulado. E Jesus, nesse texto, vai dar um choque a respeito de quem é verdadeiramente o seu discípulo. E esta noite eu quero vos falar a respeito do que é ser igreja. A gente precisa pensar e repensar sempre sobre o meu jeito de ser é igreja. Eu tenho entendido o que é ser igreja. Eu não estou confundindo que participar de um culto, participar de uma reunião regular, semanalmente, isso não significa que eu estou sendo igreja. Assim como você não entrar em uma garagem não quer dizer que você vai ser transformado em um carro. Assim como participar de reuniões como essas não significa automaticamente que você seja um discípulo de Jesus. Esta noite eu quero pensar com vocês sobre o ser igreja, o seguir a Jesus. E eu quero começar com um vídeo. Esse vídeo abençoou muito o meu coração, esse dia de hoje, e eu desejo que ele venha abençoar também o seu coração. O áudio já está aberto do vídeo? Está, muito obrigado, vamos lá. A qualidade não está tão excelente, mas preste atenção no cenário e eu desejo que o Senhor Jesus venha tocar você. Antes de qualquer coisa, nós aprendemos que primeiro Deus. Estou orando, confiante nos méritos de teu Filho amado Jesus Cristo, meu Criador e Redentor, mantenedor da minha vida, das nossas vidas. Amém, Jesus. Meu nome é Maria do Carmo Carvalho. Tenho 78 anos. Eu sou sozinha aqui em casa, só os anjos de meu Deus. Eu faço tudo. O que eu posso fazer, eu faço. Minhas forças me dão, eu faço. Sua graça. Imploramos a mim. A história da Maria do Carmo é uma história muito bonita.
quando eu cheguei aqui no distrito, eu fui apresentado a ela e ela me trouxe um sonho de ter uma igreja em sua propriedade, a qual ela se disporia a dar à igreja para pregar o evangelho na sua comunidade. Quis construir uma igreja para anunciar o evangelho de Cristo. Eu vim até aqui para conhecê-la, visitar a sua casa, saber mais sobre esse sonho. E ao chegar, o que foi que eu encontrei? Todo esse terreno totalmente limpo por ela, apenas com uma enxada, um pedaço de pano, ao qual ela arrastava para fazer a terraplanagem, para preparar para construir uma igreja. Tirava a terra assim, cortava um tanto e carregava. Não podia deixar, porque se deixasse, vinha a chuva, ele ia segurar no chão novamente. Eu tinha que me esforçar. Quando fomos fazer as medidas para preparar a igreja, descobrimos coisas impressionantes. Ela limpou sozinha, em 3 meses, uma área de 156 metros quadrados e, de acordo com o Departamento de Engenharia, ela removeu mais de 200 metros cúbicos de terra. Isso equivale a aproximadamente 18 caminhões de 12 metros cúbicos cada um de terra que ela removeu sozinha em 3 meses, sem a ajuda de nenhum equipamento motorizado. Eu tinha confiança que Deus me dava força para fazer. Ela não gosta de incomodar e ela pensa que se pedir ajuda para alguém, estará sendo um incômodo. Então ela se esforça e faz sozinha. A irmã Maria do Carmo, quando eu disse a ela que iríamos até a convenção para testemunhar, ela a princípio se recusou, porque ela tinha um estudo bíblico às 3 horas, no mesmo horário da convenção. Eu gosto de dar estudo e acho que é a minha obrigação. E eu disse a ela para que remarcasse o estudo, porque o que nós iríamos fazer era muito importante para o avanço da obra da Casa de Deus. E ela então desmarcou o estudo e me acompanhou até a convenção. Então nós começamos a falar, mostrar algumas fotos de todo o terreno, de todo o volume de terra que foi removido, do sonho de construir uma igreja, da doação que ela fez para a igreja dos 3 terrenos, dos 2 terrenos onde a igreja vai ficar construída, mais da casa onde ela mora, que ela estava disposta a vender para poder empregar o dinheiro e construir a igreja. E depois que contamos todo esse testemunho e todos esses detalhes, nós então a convidamos para vir à frente. Cheguei lá, eu fiquei maravilhada de quanto Deus estava querendo me ajudar e nos ajudar. E aí eu só sei dizer que foi bênção, eu não estava esperando, não estava preparada e não estava com intenção disso aí. E quando me aproximei da Maria do Carmo e relatei para ela o que havia sido adquirido naquele dia, ela ficou muito emocionada, porque ela percebeu que o seu sonho agora seria realizado. Eu chorei, eu me alegrei, sabe? Eu não sei, eu estava assim, ó, como se eu estivesse no ar. Ela é aposentada, ganha apenas um salário mínimo e ela já é fiel nos seus dízimos e ofertas. Ela já devolve e entrega para a obra de Deus 23% de suas rendas. Para ela fica apenas uma pequena parte. E com essa pequena parte, ela construiu um salão de 8 metros por 4, com laje, já pensando em iniciar as reuniões. Só ficava pensando que quando eu concluir isso aqui, para mim, eu vi que tudo posso naquele que me fortalece. A engenharia já está com um projeto, estão desenvolvendo agora toda a parte arquitetônica e a parte estrutural, para que, após iniciarmos as reuniões no salão que ela edificou, iniciarmos a construção do prédio da igreja. Já temos um plano de trabalho estabelecido para cá, que vão fazer ações sociais com a comunidade, para começar a apresentar aqui a pregação do Evangelho. Alguns poderiam pensar, é mais uma igreja, é mais um local de trabalho, o local para chegar é de difícil acesso, a estrada é de chão, muitos buracos, tem muita água no meio do caminho. O Evangelho será pregado a todo mundo, a toda criatura. E isso não é só nos centros urbanos, é também nas vilas, nos sítios, nas fazendas, na periferia. Todos esses lugares tem pessoas que necessitam e estão ansiosas por encontrar com Jesus. Eu sou uma igreja viva, eu sou uma igreja que posso andar, é a igreja que move. Estamos pensando numa igreja para 100 pessoas e aqui nessa região moram em torno de 450 a 500 pessoas. É um desafio grande deixar essa igreja cheia, mas eu não tenho dúvida que pelo exemplo de fé que ela tem e que ela professa aqui, essa igreja ficará pequena em pouco tempo. Deus não fez a gente para ficar acomodado. Ele disse assim,
toma a tua cruz e segue-me. Quem pode aplaudir a Deus pela vida da irmã Maria do Carmo? 78 anos. Um salário mínimo. 23%. 23%. Ela devolve para o Senhor. Longe dos olhares. E ela está dizendo assim, olha, eu sou uma igreja viva. Eu sou uma igreja que se move. É disso que a gente está falando quando a Bíblia nos convida a ser discípulo de Jesus, quando a Bíblia nos convida a sermos igreja. Bill Hybels, ele vai dizer essa frase, que a igreja local é a esperança para o mundo. Você é movido por essa consciência? Você crê nisso? De que quando Deus nos chama para ser igreja local, e quando eu falo de igreja local, eu estou falando de um ajuntamento de irmãos que congrega, que se reúne em nome do Senhor Jesus, a partir da consciência da sua identidade, a partir da consciência da sua natureza, a partir da consciência do seu propósito. Ela sabe quem ela é em Deus. Ela ama estar em comunhão, porque ela sabe que é na comunhão que Deus ordena a bênção e a vida, é na comunhão que nós revelamos a natureza de Deus diante do mundo. Bill Hybels vai dizer, a igreja local é a esperança para o mundo. E ele termina, nada é igual quando a igreja local funciona bem. Nada pode ser comparada quando você, uma igreja viva que se move, funciona bem. Funciona na sua natureza quanto igreja. Nada se compara quando a igreja funciona bem. Essa família é diferente. Este casamento é diferente. A maneira com que este filho trata o pai, a maneira com que esta filha trata o pai, assim como esse irmão trata essa irmã, como essa irmã trata esse irmão, é totalmente, radicalmente diferente. É impossível uma cidade edificada sobre um monte ficar oculta, sem tocar, sem influenciar, sem impactar. Eu quero que você entenda em nome do Senhor Jesus, que você é chamado para ser uma igreja viva que se move apaixonadamente. Eu desejo muito que você desempenhe, que você esforce, que você multiplica, que você dá um zoom no seu amor por esta igreja. Queremos muito que você entenda que ser igreja é muito além, ou não tem nada a ver do que ser consumidores da vida e nem de culto. Ser igreja é você ser movido no Espírito em que Jesus diz que os seus discípulos são. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto que tem a ver com igreja, tem a ver com seguir a Jesus, é que Jesus vai dizer no versículo 26, de que seguir a Jesus tem a ver com uma incondicionalidade. Em primeiro momento você olha para esse texto, você fala, mas o evangelho é muito ridículo. O evangelho está falando que para seguir a Jesus você tem de aborrecer pai, você tem de aborrecer mãe, você tem de... Não. Você precisa ler aqui à luz de Mateus 10:37, quando Jesus disse, aquele que ama o pai, aquele que ama a mãe, aquele que ama o irmão, aquele que ama a si mesmo, mais do que a mim, não é digno de ser
o meu discípulo. O que Jesus está dizendo aqui é de que a relação de ser igreja, a natureza de ser igreja, isso quer dizer que você precisa viver uma natureza incondicional. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é incondicional na sua vida hoje? O que é incondicional na sua vida? Você fala, pastor, isso aqui é incondicional. O meu amor para com minha esposa é incondicional. Aconteça o que acontecer, eu serei fiel até o fim. O meu respeito, a minha honra para com os meus pais, a honra para com os meus filhos, a fidelidade a esta igreja é incondicional. Aconteça o que acontecer, eu permanecerei fiel. A minha alegria, pastor, ela é incondicional, porque eu estou debaixo de João capítulo 16, versículo 22, que diz que quando a alegria do Senhor fosse plantada em mim, ninguém iria tirar ela de nós. Então a minha alegria, ela é incondicional. Jesus está dizendo, nada pode ameaçar a sua relação com Deus. Ser igreja é você assumir essa consciência da incondicionalidade. Nada, exatamente nada, nada pode ser comparado a Jesus. Eu conheço muitas pessoas que quando os filhos chegaram, os filhos se tornaram rivais de Jesus. Conheço pessoas que o trabalho se tornou rival a Jesus. Conheço pessoas que o namoro se tornou rival a Jesus. Conheço pessoas que o time de futebol pela qual ele torce é rival. Eu conheço pessoas de que existem dezenas, centenas de atividades na sua vida que estão igualadas à maneira com que ele trata Jesus. Eu conheço pessoas que são tanto quanto a Jesus a qualquer outra esfera da vida. E Jesus está dizendo, não, não e não. Seguir a mim não tem a ver de eu ficar igualado a qualquer outra coisa da sua vida. Seguir a Jesus, ser discípulo, ser igreja, é você assumir uma incondicionalidade de natureza. Nada é mais importante, nada mais te encanta, nada mais te preenche, nada mais te felicita, nada mais te planifica, a não ser o próprio Cristo. E não apenas a Cristo, mas também tudo aquilo que Ele ama. Não é apenas Cristo que é incondicional a mim, mas também tudo aquilo que faz parte dEle. Os seus discípulos. Há um casamento em Caná da Galileia, em João capítulo 2. Aí o texto fala que o casal convidou a Jesus. Aí Jesus veio, mas ele veio sozinho? Ele veio sozinho? Não. Ele veio com seus discípulos. Não tem como você amar a Jesus. Não tem como você amar unicamente a cabeça e odiar o corpo. Você tem de amar o Cristo e tudo aquilo que lhe pertence. Ser igreja é você ter um amor, um compromisso, uma fidelidade incondicional a Jesus. Ninguém pode ameaçar esta relação. Não tem circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. Não tem estudo, não tem trabalho, não tem família. Não tem nada nessa vida que possa concorrer com Jesus. E enquanto eu não internalizo essa realidade, eu não estou vivendo no parâmetro de ser um discípulo, de ser uma igreja.
Porque o reino de Deus é semelhante a um homem que ele está à procura de muitas pérolas e de repente ele encontra uma pérola e aquela pérola o encanta, enche os seus olhos, ele a esconde, vai e vende tudo que tem para comprar aquele campo por causa daquela pérola. Esse é o encanto que nós temos por Jesus. Esse é o amor que nós temos por Jesus. Jesus Cristo, Ele nos preenche, Ele nos completa, Ele nos satisfaz, Ele é suficiente. Queridos, ser discípulo de Jesus fala desse amor incondicional, esse amor superior, esse amor máximo, esse amor total, inegociável. Inegociável. E isso tem a ver com o quanto que você conversa com Ele. Isso tem a ver com como é que você trata Ele. Isso tem a ver como você trata aquilo que Ele ama. Isso tem a ver como você flui na direção dEle. Ser igreja é você ter esse movimento incondicional para Jesus. Nada pode intercalar, nada pode interpor, nada pode bloquear, nada pode interferir, não pode ter nenhuma outra interferência. Jesus é tudo, Jesus é tudo. É por isso que Pedro foi infeliz quando ele quer fazer 3 tendas, Moisés, Elias e Jesus. Ele iguala Moisés e Elias na mesma estatura de Jesus. Não funciona, porque Jesus é maior do que tudo, Jesus é maior do que todos. Quem pode celebrar a grandeza do nosso Jesus? Se a igreja tem a ver com a sua paixão por Jesus, se a igreja tem a ver o quanto que o seu coração palpita por Jesus, se a igreja tem a ver o quanto que Jesus é o prazer, é o gozo da sua alma, o quanto que você se satisfaz nele, acima de qualquer outro prazer terreno. Jesus não pode ter concorrentes. Se neste momento, à medida em que essa reflexão é compartilhada, se o Espírito tem testificado no seu coração que existem concorrentes a Jesus, essa é uma noite de arrependimento. Essa é uma noite em que Deus está querendo mover a mim e a você, de sorte que tudo em relação a Jesus seja incondicional, seja único, seja ímpar. Se você me entende, diga amém. Ser discípulo, Jesus vai dizer no versículo 27, que tem a ver de levar a cruz. E esse é o texto da Maria do Carmo. Ser igreja é tomar a cruz e seguir a Jesus, diz a Maria do Carmo. Isso tem muito a ver com a natureza de ser igreja. Isso tem muito a ver da maneira em com que nós estamos enxergando a vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos desesperadamente de avaliar o nosso jeito de ser igreja. Porque, amados, há muita gente que está vivendo um estilo de vida que não tem a ver com do que é ser igreja. Amados, as mesmas notícias que abalam o ímpio estão abalando o justo. Queridos, as mesmas circunstâncias que desequilibram o ímpio estão desequilibrando o justo. As mesmas situações, as mesmas perdas. Eu pergunto, onde está a diferença? Onde está a real natureza distintiva entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem? Ainda hoje você tem cristãos querendo apalpar situações perfeitas para viver uma vida equilibrada. Situações perfeitas, quem procura é o ímpio, porque ele é movido pelos seus recursos.
A igreja ela não é movida pelos mesmos critérios de vida do que o mundo. A igreja ela não é refém de circunstâncias favoráveis para cumprir com a plenitude da sua vida. A igreja não depende de tudo estar redondinho à sua volta para ela ser a melhor esposa dentro de casa, para ele ser o melhor marido dentro de casa, para ela ser a melhor filha dentro de casa, o melhor filho, o melhor patrão, o melhor empregado. Quem precisa de circunstâncias perfeitas para ele ser coerente é o ímpio, porque ele se move a partir da sua naturalidade. A igreja não. O discípulo de Jesus não. Nós não somos refém, porque a nossa natureza é a natureza do Cristo. Aí você tem Jesus, que veio exatamente num contraste gritante, radical do primeiro Adão. O primeiro Adão, formado pela mão do próprio Criador, bonito. Pensa um cara bonito. Adão só perdia para o pastor Aguiar. Mas pensa um cara bonito. Pensa um cara bonito, assim, a mão de Deus, assim. Você acha que Adão era careca? Não. Você acha que tinha alguma coisa sobrando assim? Você acha que tinha alguma coisa sobrando em Adão? Não tinha. Não tinha. Não tinha. Tudo em cima. O cara perfeito. Capacidades extraordinárias. Pensa uma capacidade ímpar do homem. Aí, o homem perfeito, criado perfeito, recebe um casamento, vai casar. E quem vai fazer o casamento dele? O próprio Deus. Quem vai ser a mulher? Feita com as mãos de Deus. Gente, pensa numa mulher bonita. Bonita. Só perdia para as irmãs da família Debrô. Mas a Eva era uma mulher chique demais. Sem pecado. Ó, sem pecado. Cara perfeito, mulher perfeita, tudo muito bonito. Mora onde? Ah, mora numa casa que Deus edificou. Um jardim. Um jardim. Não pagava aluguel. Não tinha vizinho chato. Não tinha nada para incomodar. Meu Deus do céu, é tudo o que o ímpio quer. Para ser feliz. É tudo o que o ímpio quer para ter uma vida plena, para ter uma vida de equilíbrio, para ter uma vida abençoadora. Aí vem o último Adão, nasceu numa casa que os irmãos dele programou, elaborou um plano para prendê-lo, para ele ser morto. O último Adão, a Bíblia diz que ele era feio. Feio de marré. Jesus era tão feio, mas feio, que o texto fala que se você visse ele, se nós víssemos ele, a gente não ia querer nem ser amigo dele. Baseado na formosura. Só para você ter uma ideia que o negócio era tenso demais. Nasceu numa casa em que os irmãos não vão crer nele. Vai congregar numa igreja que está falida. O templo estava falido. Sobrava poucos remanescentes. Uma sociedade falida, a política falida, a sociedade falida, a ética falida, a moral falida. Alguém vai ver ele 700 anos antes e vai dizer, olha, eu vejo ele subindo aí como uma raiz em terra seca. Isso quer dizer de que para onde Jesus olhava era tudo desfavorável a ele. Aí ele vai escolher amigos. Preciso de amigos para ajudar eu a cumprir o meu propósito. Aí ele vai orar uma noite inteira. Quando vai pela manhã, falou com o pai, quem é que eu vou escolher? E ele vai, vem cá. Ele vai escolher, vem cá, Simão. Vem cá, João, vem cá, Tiago, vem cá, Zebedeu, vem cá, Dídimo, vem cá, Judas. Aí a gente conversa entre nós, pastores, amigos, brincando.
assim, amigo, assim, ó, será que precisava orar tanto para escolher um Judas? Não, seja sincero. Não, seja sincero para mim. A gente ora para escolher anjo. Eu preciso de um amigo anjo, eu preciso de um funcionário anjo, eu preciso de uma mulher anja. Uma mulher assim, que anda no céu todo dia, o dia todo. Uns amigos anjo. Mas preciso orar para você ter um Judas que vai te vender como escravo. Você precisa orar para você escolher um Pedro que vai te negar. Um João e Tiago que vai querer mandar descer fogo do céu para acabar com o samaritano. Você precisa orar uma noite inteira para isso. Querido, Jesus está nos ensinando algo muito simples, muito simples. Jesus está dizendo, minha igreja, meu discípulo, você quer me seguir? Então entenda, eu estou aqui para ser o teu salvador. Eu estou aqui para te salvar, não apenas do inferno. Eu não estou aqui apenas para te salvar do diabo. Eu não estou aqui apenas para te salvar da ira do meu pai. Eu estou aqui para te salvar das circunstâncias. Eu estou querendo te mostrar que você não precisa ter os melhores amigos. Você não precisa ter a melhor parentela. Você não precisa ter a melhor família. Você não precisa da melhor igreja. Você não precisa da melhor cidade, do melhor país. Você não precisa de estar num jardim para você ser um homem dentro de casa, para você ser a mulher dentro de casa, para você ser um cristão por excelência na minha presença. Basta você seguir a mim, basta você olhar para mim e entender que o que operava em mim, opera em você, para você ser pleno e inteiro em qualquer circunstância. Se você entende isso, aplauda o nome do Senhor Jesus. Então nosso jeito de ser igreja precisa ser repensado. As mesmas cenas, os mesmos cenários, as mesmas circunstâncias que irritam o ímpio, não pode te irritar. Você não faz nenhuma diferença ser igreja. Agora, eu sei que isso é tenso para você aprender. Isso é um processo para você conscientizar isso. Pensa Jesus. Gente, nada conseguia irritar Jesus. Nada conseguia Jesus tirar. Nada conseguia azedar Jesus. Pensa, mulher, você casar com um homem desse? Nada que você faz consegue azedar o marido? É o sonho ou não é das irmãs? Pensa, marido, você casar com uma mulher que você é cabeça dura, você bate a cabeça, você é teimoso. Alguma irmã conhece algum homem teimoso na vida? Um homem é teimoso, mas a teimosia dele não consegue te azedar. É o sonho ou não é dos irmãos? Agora deixa eu te falar uma coisa. Pensa, você viver uma fartura, providência de Deus, você está aqui na igreja, você está adorando, você está servindo, e aí vem a escassez, não muda nada. Meu Deus, que coisa extraordinária que a gente precisa aprender com isso. Que coisa extraordinária essa igreja. Eu falo, meu Deus, mas por que a gente não vive assim? É porque a gente não tem entendido a nossa natureza quanto igreja. Aí vem um texto dizendo, olha, para ser igreja, você precisa pensar na cruz. Você precisa pegar a sua cruz e me seguir. O tomar a cruz, o vocabulário da cruz tem a ver com a nossa natureza. Quando Jesus fala de carregar a cruz, Ele está falando de você não olhar mais para a vida a partir do que você não tem, mas você olhar a vida a partir do que você já recebeu e que está pronto para doar. Gente, pensa que visão extraordinária. Porque quando Jesus pegou a cruz, quando Jesus assumiu a cruz para ir para o Gólgota,
ele foi não como um carente. Jesus não foi como alguém assim, eu vou para lá para ver se alguém me ama, eu vou lá para ver se alguém vai reconhecer o que eu fiz, eu vou lá para ver se alguém me defende. Não, Jesus foi resolvido. Jesus não foi lá para receber aplausos. Jesus não foi lá para receber, para ser ovacionado pela plateia, não. Ele foi lá com a consciência de que ele foi lá para doar. E eu acho lindo, porque quando o diabo vai levar Jesus para o monte, lá em Lucas capítulo 4, o diabo leva Jesus para o monte e fala assim: olha, está vendo esse reino do mundo? Eu posso te dar, se você me adorar. Aí eu acho lindo, porque agora é o Pai que vai levar Jesus para o monte. Mas o Pai leva Jesus para o monte, não é para ele chegar e dizer assim: o que vocês têm para me dar? Não. Eu estou aqui para ofertar o que eu já tenho para vocês. Isso é igreja. Porque a cruz fala disso, de um olhar, de você chegar num ambiente e não perguntar: o que eu posso ganhar aqui? Deixa eu ver o que eu vou ganhar dessa igreja. Deixa eu ver o que eu vou ganhar dessa empresa. Deixa eu ver o que eu vou ganhar desse patrão. O que eu vou ganhar dessa mulher que eu casei. O que eu vou ganhar desse homem. Não. Igreja, cruz, você assume a vida. Não é mais do ponto que você precisa receber alguma coisa. Esse espírito da necessidade, quem nos ensinou a pensar assim foi o diabo. Foi o diabo que diz assim para Adão e Eva, dizendo: olha, no dia em que você comer, você vai ser, porque vocês ainda não são. O diabo cria uma lacuna, farsa, na mente deles. É uma farsa, é uma falácia. Adão e Eva não se tocou de que eles já eram uma imagem e semelhança de Deus. Mas o diabo vai mover eles para eles se movimentarem a partir daquilo que eles não eram. Daquilo que eles não tinham. Não, se a igreja tem a ver de você olhar para a vida. O que eu posso fazer para tocar esse ambiente? Porque eu já recebi de Deus. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 diz: porque tudo que diz respeito à vida e à piedade, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus, se você entender isso, você entendeu tudo. A palavra do Senhor está dizendo que tudo que você precisa para viver. Pastor, eu ainda não tenho uma casa, então não é disso que você precisa para viver. Pastor, eu ainda não tenho um carro, então não é disso que a Bíblia está falando. Eu ainda não tenho isso, não é disso. Olha o que a Bíblia diz: tudo o que diz respeito à vida e à piedade, Ele já nos deu tudo. Você tem essa consciência? Por que a gente vai nos movendo para a vida como se as pessoas nos devessem? Por que a gente vai entrando no relacionamento como credores? Nós estamos cobrando das pessoas aquilo que Deus já nos deu. Não, Deus não te colocou nesse casamento, Deus não te colocou diante desses pais, Deus não te colocou diante desses filhos, Deus não te colocou diante desta cidade para você ser credor. De você ser aquele cobrador dos seus direitos, de você ser cobrador da atenção, de você ser cobrador do amor, do sentimento, de tudo. Não, Deus te colocou ali para você dizer: eu sei quem eu sou e o que eu recebi, e eu estou aqui para manifestar o que eu já tenho. Jesus não vai para a cruz para receber nada. Afinal, o que os homens tinham para dar? Ele vai para a cruz para dar a eles o que eles mereciam? Não vai para a vida para dar o que as pessoas merecem. Vai para a vida oferecer aquilo que elas precisam. E quando ele vai para a cruz, ele oferece perdão, ele oferece reconciliação, ele oferece redenção. Ser igreja
é eu ir para a vida com essa consciência. Ser discípulo de Jesus é eu ir para a vida dizendo: a partir de agora eu não mais me movo como um carente, eu me movo como alguém resolvido, que eu posso dar e doar, manifestar e revelar o que eu recebi do Senhor Jesus. É por isso que Jesus, quando ele levanta das águas do Jordão, ele ouve uma voz dizendo: tu és o meu filho amado, que a minha alma se compraz. Ponto. Jesus vai para a vida. Jesus vai para a vida sabendo que ele é amado, sabendo que ele é importante, sabendo quem ele é. Ponto, está resolvido. Não importa o que Judas vai falar, vai fazer. Não importa o que Pedro vai falar e vai fazer. Não importa o que Caifás vai falar e vai fazer. Não importa o que Anás, o que Nicodemos. Não importa o que ninguém vai falar e fazer. Eu sei quem eu sou e o que eu tenho. E eu vou me mover para a vida para revelar tudo o que eu recebi. E não quero morrer cheio. Eu preciso morrer vazio para revelar tudo o que eu recebi do meu Pai. Você consegue entender isso em nome de Jesus? Você consegue entender que há uma mulher dentro de você, existe um homem dentro de você, existe um Deus dentro da tua vida moça, dentro da tua vida rapaz, existe um tipo de filho, existe um tipo de filha dentro de você, que você recebeu em Cristo na sua regeneração, que Deus quer que isso venha para fora. Deus quer que isso seja conhecido, essas virtudes. Deus quer que esse propósito venha para fora, para que você não viva mais a vida tateando, como que querendo receber algo dele, algo dela. Não, você vai entrar em contato com ele e com ela, para revelar o seu verdadeiro eu, que Jesus plantou em você, através do Espírito Santo. Então, o nosso esforço não é mais ser cheio. O nosso esforço é morrer vazio. Aí, Paulo vem dizer o seguinte: que haja em vós o mesmo sentimento, que haja em vós o mesmo modo de pensar, que haja em vós a mesma atitude. O que Jesus fez? Ele se encheu ou se esvaziou? Ele se encheu ou se esvaziou? Se esvaziou. O que Deus quer é que você se esvazie. Se esvazie daquilo que Deus já colocou dentro de você. Deixa o teu marido conhecer a mulher que Deus gerou aí dentro, em Cristo Jesus, que está lá dentro, como uma fonte suprimida por entulhos. Deixa que os seus pais conheçam esse menino, essa menina, que Jesus já gerou através do Espírito Santo. De alguém que já não vai olhar para a vida como saqueadores, mas que vai olhar para a vida como abençoadores. Eu termino com essa frase, como essa frase me tocou. Vamos ler junto? 3, 2, 1. O que eu faço com uma leitura dessa? Uma segunda chance, né? Então vamos lá. Isso é cruz. Existem pessoas que estão aprisionadas em tantos sentimentos. E qual é a justificativa delas? Não fui amado pelo pai, não fui amado pela mãe, não fui valorizado por ninguém. Sei e reconheço que todas essas realidades têm o seu peso na nossa história, eu sei que tem. Mas a nossa cura está no meu firme compromisso de entender que eu posso amar, eu posso doar hoje. A cura do meu passado está no firme compromisso de doar hoje. Eu termino dizendo de que ser igreja, ser discípulo de Jesus, não é ser vítima da situação,
mas é ser um agente de transformação. Quando Jesus assumiu a sua cruz, ele não foi como uma vítima. Em nome de Jesus, se você olha para Jesus através daqueles filmes de Hollywood, do Mel Gibson, e você olha para ele como uma vítima, você precisa repensar o seu olhar. Nunca Jesus foi para a cruz como vítima. Ele foi para a cruz como agente de transformação. Debaixo de uma injustiça, ele mudou tudo. A cruz era um instrumento hostil, apavorante, até Jesus chegar lá. Depois que Jesus passou pela cruz, mudou até a história da cruz. Você precisa entender. Você não está de má sorte quando você vai para a vida e vê uma grande tempestade diante de você. Porque não é você que está em desvantagem com a tempestade. Foi a tempestade que teve sorte em te encontrar no caminho, porque em você repousa a autoridade de aquietar todos os espíritos. Não é você que esteve má sorte de encontrar alguém irritado no seu dia. Foi o irritado que teve sorte em encontrar com o homem que pode devolver a ele a calma, a tranquilidade, a serenidade, o equilíbrio, o domínio próprio. Não é você que é má sorte em ter recebido a triste notícia de uma doença terminal. É essa doença que vai conhecer um homem e uma mulher que não azedará a alma, que não desistirá de Deus, que não desistirá de amar, que não desistirá de servir, que não desistirá de ser quem Deus lhe chamou para ser ainda, debaixo de muitas dores. Nós não somos vítimas, a igreja não é vítima. Nós somos agentes de transformação. Pare de pedir para Deus jardins. Se você está diante de um deserto, entenda que em você há uma autoridade de Deus para transformar este deserto em mananciais de águas. Isso é ser igreja. É por isso que nós não podemos temer nada e ninguém, porque o que repousa em nós nos dá autoridade para ser quem nós somos nele, em qualquer situação. Ser igreja tem a ver de assumir essa cruz, como a Maria do Carmo, com um profundo compromisso de ser uma igreja viva e que se move para abençoar a sua comunidade, para abençoar a gente. Jesus termina falando que para ser discípulo, para ser igreja, você precisa calcular esse custo. E eu quero ser muito sincero com você. Ser igreja não vai te custar muito. Não pense nisso. Não pense que ser igreja vai lhe custar muito. Não pense que ser marido vai te custar muito. Não pense que ser esposa vai te custar muito. Não pense que ser filho vai te custar muito. Pode ter certeza, vai te custar é tudo. Então pare de ir para a vida querendo se poupar, porque esta é uma linguagem do diabo. Quando Pedro disse: Jesus, não vai para a cruz, você não precisa ir para a cruz, é uma injustiça, você não fez nada, poupa-te. Imediatamente Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Todas as vezes que você ouviu uma voz para você se poupar quanto homem, de você não se doar tudo o que você é, de você honrar tudo o que você pode, todas as vezes que você dizer: eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de pensar em mim, repreenda essa voz, porque essa voz não vem de Cristo. Essa voz não vem de cima. Deus não conhece o verbo poupar. Com Deus
você precisa entender que é tudo. É tudo. Aquelas duas mães que chegaram diante do rei, uma querendo compensar a morte da sua filha, do seu filho. O rei diz: traz uma espada. E uma diz: eu vou cortar no meio. E uma diz assim: então me dá a metade. Tem gente que vai para o casamento e diz: pode ficar tranquilo que eu vou só dar metade. Eu vou só dar metade para a igreja, eu vou só dar metade para isso, eu vou só dar metade para aquilo. Não há dúvida. Não há dúvida. Quem pensa na vida a partir da metade atrairá morte. Para o casamento, para a vida, não há dúvida. Ser igreja é você calcular o risco, o custo, de que vai te custar tudo. Será sem reservas. Será sem reservas. Vai custar tudo. Vai custar tudo. Eu não vou me poupar. Eu não vou me poupar. Eu vou além. Eu vou além das minhas obrigações. Eu vou além das minhas obrigações. Estejamos em pé. A igreja é a esperança para o mundo. A igreja é a esperança para o mundo. Você é a igreja, então você é a esperança para o mundo. Você é esperança. Se você não pensar como Jesus, quem vai pensar? Se você não entrar em contato com as pessoas para abençoar elas, quem vai entrar? Se você não ir para a vida como alguém maduro, como agente de transformação, quem vai ir? Seremos bebês eternos, lamentando e choramingando as nossas injustiças. E daí? E daí? Pedro disse: se vocês sofrem por causa da injustiça, bem-aventurados sois. Porque se vocês sofrer porque vocês merecem, cadê a virtude? O ímpio também sofre por causa disso. Orar, abençoar. Orar e abençoar aqueles que nos ajudam, o ímpio também faz. Mas ser igreja é ir além disso. O nosso vocabulário precisa ser de uma outra natureza. Eu quero que você creia nisso. Bill Hybels, ele é um pastor de Chicago, pastor singular. Tenho vontade de conhecer a igreja dele. Como essa frase traduz a nossa realidade de ser igreja. O detalhe é que você precisa funcionar. Você precisa fluir bem, segundo os padrões de Cristo. Deus quer que você flui bem enquanto igreja. Deus quer que os seus pais tenham alegria de ter você como filha, como filho. Deus quer que o teu esposo, ainda que ele não seja crente, tenha alegria de ter uma mulher cristã. Deus quer que a tua esposa tenha alegria de ter um marido cristão, que abençoa o coração dela. Deus quer que os seus amigos lá olhem para você, ainda que eles não concordem com você, mas eles sabem que existe algo em você que abençoa a vida deles. Nós precisamos funcionar e fluir quanto igreja, para que de fato sejamos uma esperança para o mundo, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão à nossa volta. Você me entende? Diga amém. Eu quero que a gente termine esta noite mais uma vez orando uns pelos outros. E eu quero que nessa oração a gente ore para que a gente entenda isso, que a gente venha funcionar quanto igreja, que a gente venha fluir quanto igreja, que a gente venha de fato entender que ser igreja é muito mais do que frequentar uma simples reunião. É
é você permitir com que a natureza do Cristo invade e inunda a sua vida. Eu preciso funcionar bem. Quantas coisas na minha vida às vezes bloqueiam o meu jeito de ser igreja. Tem muitos bloqueios que eu oro todos os dias para serem eliminados, porque eu quero fluir bem. Eu quero que aqueles que estejam à minha volta venham experimentar esperança, venham experimentar vida e vida em abundância. Eu preciso que aqueles que estejam comigo estejam deliciando de frutos viçosos e abençoadores. Então nós seremos a esperança para o mundo. Então, como a Maria do Carmo, lá longe dos olhares, nós seremos uma igreja viva, uma igreja que se move, uma igreja que é igreja. Vamos orar? Vamos orar? Encontre com alguém, não ore sozinho, ore para que ele venha funcionar bem quanto igreja. Ore com ele para que ela venha funcionar bem quanto igreja. Ser igreja, diz a Maria do Carmo, é tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Ore para que esse irmão seja o melhor cristão que ele possa ser. Ore para que você seja o melhor esposo, a melhor esposa, o melhor cristão nesta igreja. Ore para que você seja o melhor cristão nesta igreja. Ore para que você seja a melhor cristã, o melhor filho, a melhor filha. Então seremos a esperança para o mundo, porque Cristo aparecerá através de nós. Nella canto la fire di come nell'ivante Carbulo e te levante me ne camale fuori l'infanzia. Ai we peu ivan que o aliri bori falanziri douron conte. Há uma magia de Deus sobre a tua vida esta noite em nome de Jesus. Há uma mão de Deus sobre ti esta noite. Há um operar do Espírito Santo sobre ti esta noite. Deus quer que você flua. Deixa Ele te tocar, deixa Ele te mover, deixa Ele te quebrantar, deixa Ele tirar os bloqueios, deixa Ele remover os entulhos para isso vir para fora. Deus te levanta diante desta situação. Deus te levanta diante dessa tragédia. Você será a esperança para esse caos. Você será a esperança para esta situação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.